A paz do Senhor, amados. Eu estive a meditar sobre dois tipos de pessoas que acompanhavam Jesus Cristo em suas andanças, quando ele esteve aqui em Verbo de Carne. Dentre elas, os escribas e fariseus e os discípulos. Os discípulos acompanhavam Jesus porque realmente o aceitaram em seu coração. Eles eram submissos a Deus, porém ainda não tinham um determinado conhecimento, um concreto conhecimento a respeito do reino de Deus. Mesmo andando com Jesus, eles estavam ali ainda aprendendo. Preste atenção nesta mensagem. Tanto que, aqui no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 1, está escrito o seguinte: o maior no reino dos céus. Por aquele tempo, os discípulos perguntaram a Jesus qual deles seria o maior de todos no reino dos céus. Jesus chamou uma criancinha, pô-la no meio deles e disse: se não se mudarem totalmente a direção das vossas vidas e se não se tornarem como criancinhas, jamais entrarão no reino dos céus. Pois aquele que se tornar pequeno e simples como esta criancinha será como o maior de todos no reino dos céus. E qualquer que receber uma criança como esta em meu nome, esse estará a receber-me a mim. Mas, se qualquer de vós fizer com que um desses pequeninos que crê em mim perca a fé, melhor seria que fosse atirado no mar como uma pedra de moer amarrada no pescoço. Então, gente, está claro que eles eram meninos ainda com relação ao conhecimento ao reino de Deus. Eram meninos, mas eles eram submissos a Deus. Eles seguiam Jesus, obedeciam a Jesus, faziam tudo o que Jesus mandava. Os discípulos, eles só vieram a assumir mesmo o conhecimento a respeito do reino de Deus depois da descida do Espírito Santo. E Deus, ele teve tão grande amor para conosco, que ele enviou Jesus para reatar a aliança do seu povo para com ele, mas não para Jesus ficar na terra. Ele enviou Jesus para sofrer a morte na cruz, para nos salvar e voltar. Porque enquanto Jesus estivesse em Verbo de Carne na terra, ele poderia operar milagres e maravilhas onde ele estivesse, com quem ele estivesse. E partindo para o Pai, o Espírito Santo desceria à terra e assim Deus poderia fazer milagres, ou pode fazer milagres e maravilhas, curas em todos os lugares, em todos ao mesmo tempo. Olha que amor, esse amor de Deus por nós. Então, voltando lá para a comparação entre os escribas e fariseus e os discípulos. Já foi falado que os discípulos seguiam Jesus por amor, por submissão a Deus. Já os escribas e fariseus, segundo o que diz a Bíblia, eram os maiorais da época, tanto em poder aquisitivo quanto em sabedoria. E eles diziam que eram seguidores da lei de Moisés. Só que eles não seguiam a lei de Moisés ao pé da letra. Eles fingiam, eram os fingidores, como diz a Bíblia, eram os hipócritas, exaltados, que queriam ser os sábios da época e não aceitavam que mais ninguém soubesse mais do que ele. Então nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos como um desses escribas e fariseus, ao ponto de querermos saber
um mais do que o outro quando o assunto for Bíblia. Enquanto um estiver falando sobre a Bíblia, o outro der um palpite também sobre a Bíblia, e ambos estiverem dentro da Bíblia, todos têm que entender que a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. E discutir sobre a Bíblia é muito excelente, é muito bom para o nosso entendimento. E os escribas e fariseus, eles não aceitavam de modo algum que Jesus soubesse mais do que ele. Então eles acompanhavam Jesus somente para criticá-lo. Acompanhava Jesus e os discípulos para criticá-lo, ou criticá-los. Já os discípulos seguiam a Jesus por amor, por submissão a Deus. Eles eram tão humildes, tão simplórios com relação ao reino de Deus, ao conhecimento do reino de Deus, que eles fizeram essa pergunta. Aí, como está escrito no capítulo 18 do livro de Mateus, aí a partir do verso 1. Eles queriam saber de Jesus qual era o maior no reino dos céus, e Jesus lhes disse que aquele que não se tornar como uma criancinha, a humildade de uma criança humilde, de uma criança inocente, não entrará no reino dos céus, no reino de Deus. E podemos observar que enquanto Jesus esteve em verbo de carne na terra, os discípulos não fizeram milagres. Eu não vi nenhum milagre feito pelos discípulos enquanto Jesus estava na terra. E observando aí, nós vemos que eles eram bem simplórios, bem necessitados de entendimento sobre o reino. Mas assim que Jesus sofreu a morte de cruz, na cruz do Calvário, e ressuscitou ao terceiro dia, lá em Atos 2, nos fala sobre um grande acontecimento, a descida do Espírito Santo. E ali estavam reunidos numa casa, e o Espírito Santo desceu e todos começaram a falar, cada qual em sua língua. Ali havia pessoas de todas as nacionalidades, mas eles falavam em suas línguas e todos falavam ao mesmo tempo ali, todos falavam, todos se regozijavam ali na alegria do Espírito Santo. E a partir daquele momento, podemos observar diferença do entendimento dos discípulos com relação ao reino de Deus? Claro que podemos. A partir da descida do Espírito Santo, os discípulos saíram pregando a palavra de Deus. Pedro, então, que decepou lá a orelha do soldado, não tinha entendimento, ele disse a Jesus, quando Jesus falava sobre a sua morte na cruz, eles falavam que iriam defender Jesus, que nada disso iria acontecer, enquanto que no momento exato todos fugiram, só João que ficou ali acompanhando. E nós podemos ver que depois da descida do Espírito Santo, todos ficaram sábios na palavra de Deus, sábios e corajosos. Vemos que há uma passagem na Bíblia, quando aconteceu ali, que Jesus apareceu aos discípulos e eles acharam que era um fantasma, eles eram meninos na fé. E depois da descida do Espírito Santo, após a ressurreição de Cristo, eles ficaram totalmente cheios do Espírito Santo. E a palavra, o reino de Deus, fluiu neles. Eles ficaram tão sábios. E a partir daí também foi que eles começaram a operar milagres e maravilhas, curar enfermos, expulsar demônios, em nome de Jesus. Então vale a pena a gente fazer esta observação entre os seguidores de Cristo em suas andanças, quando ele veio à terra em verbo de carne. Os fariseus e escribas o seguia para criticá-lo, porque achavam que eles
eram os obedientes a Deus, enquanto que eles seguiam a Jesus para provar que eles eram os maiorais da época em tudo, principalmente em sabedoria. Já os discípulos não. Os discípulos, apesar de ainda não terem um certo entendimento sobre o reino de Deus, sobre a vida de Jesus, sobre o que iria acontecer com Jesus, que eles não sabiam ao certo o objetivo da vida de Jesus, quando ele ia partir, porque ele veio, porque ele iria partir. Às vezes eles faziam uma certa confusão. Eles só foram entender mesmo tudo a respeito do reino de Deus após a ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo. Eles saíram pregando desembaraçadamente a palavra de Deus, operando milagres e maravilhas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Paz seja convosco. Espero ter ajudado. Eu amo receber ajuda das pessoas que estudam a Bíblia. Então, o que eu aprendo, o que o Espírito Santo me toca também para falar, eu gosto de dividir com os irmãos. Amém e amém. Paz seja convosco novamente.